E se eu te dissesse que existem 3 objetos e lugares no nosso planeta que desafiam tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade? 3 enigmas que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, ainda nos deixam sem respostas definitivas? Stonehenge e um círculo de pedras gigantes que parece prever o futuro. O mecanismo de Antiquitera e um computador de 2000 anos que não deveria existir. E as linhas de Nazca e desenhos gigantes visíveis apenas do céu, feitos por uma civilização que nunca voou. Bem-vindos ao canal Histórias de Outros Tempos e hoje vamos mergulhar nos 3 maiores mistérios arqueológicos que ainda fazem os cientistas perderem o sono. Não estamos falando de teorias malucas ou aliens, estamos falando de ciência, evidências reais e perguntas que a arqueologia ainda não conseguiu responder completamente. Esses 3 enigmas têm algo em comum e todos desafiam nossa compreensão sobre o que as civilizações antigas eram capazes de fazer. E o mais fascinante: cada descoberta recente só torna esses mistérios ainda mais profundos. Então prepare-se para uma jornada através do tempo, onde vamos descobrir o que sabemos, o que não sabemos, e por que esses mistérios continuam a fascinar gerações de pesquisadores. Stonehenge, o calendário de pedra. Começamos nossa jornada na Inglaterra, em Stonehenge. À primeira vista, pode parecer apenas um monte de pedras grandes em círculo. Mas olhem mais de perto. Stonehenge não é apenas uma construção, é uma máquina astronômica de precisão construída há mais de 4.500 anos. Imaginem, e nossos ancestrais da Idade da Pedra, supostamente primitivos, criaram o que muitos consideram o primeiro computador astronômico do mundo. Durante o solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre a Yellowstone, criando um espetáculo que acontece há milênios. Mas isso é apenas o começo. Aqui começam os mistérios reais. As pedras menores, chamadas bluestones, pesam até 4 toneladas cada uma. Parece muito? As pedras maiores, os sarsens, chegam a 50 toneladas. Para vocês terem uma ideia, isso é o peso de cerca de 10 elefantes adultos. Mas aqui está o detalhe que deixa os arqueólogos de cabelo em pé: as bluestones vieram das montanhas de Preseli, no país de Gales. A 240 quilômetros de distância. Como eles transportaram pedras de 4 toneladas por 240 quilômetros há 4.500 anos? Experimentos modernos mostraram que seria necessário uma operação logística envolvendo centenas de pessoas, sistemas de rolagem, embarcações especiais e uma verdadeira façanha de engenharia. Descobertas recentes e teorias. Mas em 2020, tudo mudou. Usando tecnologia de radar de penetração no solo, cientistas descobriram que Stonehenge é apenas a ponta do iceberg. Existe toda uma paisagem sagrada enterrada ao redor, círculos menores, estruturas de madeira, túneis. E aqui está a descoberta mais impressionante: eles encontraram evidências de que o local foi planejado como um complexo astronômico ainda mais sofisticado do que imaginávamos. Stonehenge pode prever eclipses lunares com precisão impressionante. A teoria mais aceita hoje? Stonehenge era um calendário perpétuo, um centro de peregrinação onde diferentes tribos se reuniam para cerimônias baseadas nos ciclos astronômicos. Mas ainda há perguntas sem resposta: como eles desenvolveram esse conhecimento astronômico avançado? E por que abandonaram o local depois de séculos de uso? Se Stonehenge nos mostra que nossos ancestrais eram astrônomos incríveis, nosso próximo mistério vai além: ele prova que eles também eram gênios da engenharia. Saindo da Inglaterra nebulosa, vamos para as águas cristalinas da Grécia Antiga, onde um naufrágio revelou algo que mudou para sempre nossa visão sobre a tecnologia antiga. Mecanismo de Antiquitera, o computador impossível. A descoberta. Ilha de Antiquitera, 1901. Mergulhadores de esponjas fazem uma descoberta que mudaria nossa compreensão da história da tecnologia para sempre. Em um naufrágio de 2000 anos, entre estátuas e joias, havia algo que não deveria existir: um mecanismo de bronze com engrenagens complexas. Durante décadas, ninguém soube o que fazer com aquilo. Parecia um relógio, mas relógio mecânico só foi inventado na Idade Média, mais de 1000 anos depois. O que diabos era aquilo? A revelação.
Foi só em 1959 que o físico Derek de Sola Price começou a desvendar o mistério. E o que ele descobriu deixou o mundo científico de queixo caído, e aquilo era um computador analógico. Um computador de 2000 anos. O mecanismo de Antikythera podia calcular as posições do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos na época. Conseguia prever eclipses solares e lunares. Mostrava o calendário de 4 anos dos Jogos Olímpicos. E fazia tudo isso através de um sistema de mais de 30 engrenagens de bronze trabalhando em sincronismo perfeito. Para vocês terem uma ideia da complexidade, a tecnologia de engrenagens necessária para criar esse mecanismo só foi redescoberta no século XVIII. Estamos falando de 1700 anos de diferença. Em 2005, usando tomografia computadorizada de alta resolução, a mesma usada em hospitais, os pesquisadores conseguiram ver o interior do mecanismo sem danificá-lo. O que descobriram foi ainda mais impressionante. Havia textos em grego antigo gravados nas peças, uma espécie de manual do usuário de 2000 anos. E esses textos revelaram que o mecanismo era ainda mais sofisticado do que pensávamos. Ele não apenas calculava posições planetárias, ele mostrava essas informações em mostradores, como um relógio moderno. Tinha até mesmo um sistema para compensar as irregularidades na órbita da Lua. Mas aqui está o grande mistério: se os gregos antigos podiam fazer isso, onde estão outros exemplos dessa tecnologia? Por que essa sofisticação tecnológica aparentemente desapareceu? E quem foi o gênio que projetou essa máquina do tempo? Se o mecanismo de Antikythera nos mostra a genialidade da engenharia antiga, nosso terceiro mistério nos leva a uma pergunta ainda mais intrigante: como uma civilização que nunca desenvolveu a roda criou arte que só pode ser vista do céu? Bem-vindos ao deserto de Nazca, onde a própria Terra se torna uma tela gigante. Linhas de Nazca, arte para os céus. Deserto de Nazca, Peru. De 500 a.C. até 500 d.C., a civilização Nazca criou algo único no mundo: mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas gravados no chão do deserto. Mas aqui está o detalhe que torna tudo misterioso: esses desenhos são gigantes. O beija-flor tem 93 metros de comprimento. A aranha mede 46 metros. Algumas das linhas retas se estendem por mais de 30 quilômetros. E aqui está o mistério central: essas figuras só podem ser vistas completamente do alto, de uma altura de pelo menos 300 metros. Mas a civilização Nazca nunca desenvolveu tecnologia de voo. Como eles fizeram isso? A técnica era relativamente simples, mas requeria planejamento extraordinário. Eles removiam as pedras escuras da superfície do deserto, revelando a areia mais clara embaixo. O clima seco preservou essas cicatrizes no deserto por mais de 1500 anos. Mas a precisão é impressionante. As linhas retas são tão perfeitas que desviam menos de 2 metros em toda a sua extensão. Para criar os desenhos de animais, eles precisavam ter um plano detalhado e um sistema de ampliação que permitisse reproduzir formas complexas em escala gigante. Experimentos modernos mostraram que seria possível fazer isso usando cordas, estacas e um sistema de grade. Mas isso exigiria um planejamento matemático e geométrico muito avançado. Mas por que fizeram isso? As teorias são fascinantes. Primeira teoria: um calendário astronômico gigante. Muitas linhas se alinham com posições do Sol, Lua e constelações importantes. Podem ter sido um observatório a céu aberto. Segunda teoria: ritual da água. O deserto de Nazca é um dos lugares mais secos da Terra. Algumas linhas levam a fontes d'água subterrâneas. Podem ter sido caminhos rituais relacionados a cerimônias para trazer chuva. Terceira teoria: mapa sagrado. Os desenhos podem representar constelações ou um mapa cosmológico, uma forma de conectar o mundo terrestre com o celestial. Mas aqui estão os mistérios que permanecem: por que fazer desenhos que só podem ser vistos do alto? Como uma sociedade sem escrita desenvolveu sistemas matemáticos tão complexos? E por que abandonaram essa prática depois de 1000 anos? Stonehenge, o mecanismo de Antikythera e as linhas de Nazca.
3 civilizações, 3 continentes, 3 mistérios que compartilham algo fascinante e todos desafiam nossa tendência de subestimar o passado. Esses monumentos nos ensinam que a inteligência humana, a curiosidade científica e a genialidade criativa não são privilégios da era moderna. Há milhares de anos, nossos ancestrais olhavam para o céu, criavam tecnologias sofisticadas e faziam arte em escalas que ainda nos impressionam. Cada nova descoberta, cada tomografia do mecanismo de Antiquitera, cada escavação em Stonehenge, cada linha nova encontrada em Nazca, não resolve os mistérios, mas os torna ainda mais fascinantes. E talvez seja exatamente isso que torna esses mistérios tão especiais. Eles nos lembram que ainda há muito a descobrir, muito a aprender sobre nossa própria história. A próxima vez que olharem para o céu, lembrem-se, há milhares de anos, outras pessoas fizeram a mesma coisa e conseguiram decifrar seus segredos de formas que ainda estamos tentando compreender. Se vocês gostaram desta jornada pelos mistérios da antiguidade, deixem seu like, se inscrevam no canal e me digam nos comentários em qual desses 3 mistérios mais intriga vocês? E qual mistério histórico gostariam de ver no próximo vídeo? Até a próxima aventura pelo tempo!